Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Hoje, terça-feira, dia 18 de fevereiro, estamos aqui no canal Cido Assis. Eu sou o professor Cido. Já vou pedindo a você que ainda não estiver inscrito no canal, se inscreva aqui também, dê aí o seu joinha. Muito bem, eu quero aqui trazer uma reflexão minha a respeito dessa carta do Cacai. Talvez muita gente que não saiba, né, quem é o Cacai, que é um advogado, uma pessoa muito conhecida, inclusive conhecido até nas redes sociais, que dá muitas entrevistas, né? Em algum momento você vai ver o Cacai, tá? Algumas pessoas, que principalmente de esquerda, sabem muito bem quem é o Cacai. E é bom a gente dizer assim que o Cacai ele é uma pessoa assim muito ligado ao presidente Lula, uma relação muito boa, muito próxima ao presidente Lula. Foi uma pessoa muito crítica, ele pertence ao chamado grupo Prerrogativas, muito crítico à Lava Jato. É muito comum, se você for no YouTube, você vai encontrar uma diversidade de análises do Cacai a respeito da Operação Lava Jato, desde a existência da Operação Lava Jato. E foi um crítico ferrenho também contra a prisão do Lula, né, quando o Lula foi preso, tá? E você vê também, se você buscar, você vai ver a visita do Cacai ao presidente Lula, quando o Lula esteve preso em Curitiba, né? Naquele período da prisão de Lula. Então, mais ou menos assim, dando uma identificada para vocês, para saberem quem é o Cacai. Porque nesse vídeo eu vou trazer aqui essa carta que o Cacai escreveu endereçado ao presidente Lula, mas uma carta que acabou se tornando pública, né? Acabou se tornando pública. Então, por que a questão do Cacai chama muita atenção? Exatamente por conta disso. Por conta dessa ligação, dessa proximidade ao presidente, né? Então, é como se diz assim, não é qualquer pessoa que está fazendo uma crítica. Quem está fazendo uma crítica é alguém que conhece muito bem o Lula, que tem uma proximidade muito grande com o Lula, e que não é uma pessoa que é adversário de Lula de maneira nenhuma. Ele já deixa muito claro também, inclusive até que com a escrita, com essa carta, a divulgação dessa carta, essa coisa toda, não significa de maneira nenhuma que ele esteja sendo adversário ou assim, sendo contra o governo, qualquer coisa assim. No entendimento dele, isso tudo que foi feito é para ajudar, né, para contribuir, tá certo? Mas vamos ver um pouquinho melhor sobre isso. Então, olha só, Cacai, advogado, aliado de Lula, faz críticas ao presidente. E ele diz, então, que Lula está isolado, tá? Eu aqui não pretendo ler aqui toda a carta para vocês, tá, gente? A carta do Cacai. Depois eu vou deixar um link, tá? Um link da UOL, tá? Aqui as informações que eu peguei foi da UOL. Eu vou deixar esse link, aí vocês podem depois, por interesse de vocês, estar acessando aqui o link, e aqui vocês vão ver então na íntegra, tá? Vão poder ler na íntegra, né, a carta que o Cacai endereçou, escreveu para o presidente Lula. Então eu só vou assim, trazer aqui alguns trechos assim importantes do trecho que mais está pegando, que mais está sendo debatido, discutido, tá? Esse aqui está dando o que falar, tá? Está dando o que falar. E o que a gente já sabe que a própria direita, a extrema-direita, já está pegando, né, aqui essas falas do Cacai, levando para elas, tá, se aproveitando da situação, né, como eles sempre fazem, tá, e o Cacai também virou agora assim um debate também na esquerda, né, o pessoal da esquerda também está debatendo muito sobre uns indo a favor do Cacai, outros indo contra, né, criticando o próprio Cacai. O advogado criminalista, o Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai, divulgou um texto em grupos de políticos e aliados do governo em que faz crítica ao atual mandato do presidente Lula. Cacai diz que é outro Lula quem está governando e que o presidente está isolado. O Lula do terceiro mandato, por circunstâncias diversas, políticas e principalmente pessoais, é outro. Não faz política. Está isolado, capturado. Isso aqui são palavras assim fortes da carta de Cacai, né? Em que ele vai dizer então que o Lula não faz política, que ele está isolado e capturado. Veja
Veja só, né? Isolado e capturado. Bom, daqui a pouco vamos então assim analisar um pouquinho melhor sobre isso. Ao UOL, né, eu acho que deve ser uma entrevista que ele deu ao UOL, o advogado disse que o texto é apenas uma reflexão e que continua sendo um apoiador do presidente. Não estou mandando recado para ninguém. Tenho imensa admiração pelo Lula. Acompanho desde antes de ser presidente, mas acho que algumas coisas nesse governo estão precisando mudar. Né? Aliado histórico do presidente, Kakai recebeu Lula em sua casa em dezembro de 2022, olha só, em uma festa após a diplomação do presidente. A festa da diplomação foi na casa dele. Ele também faz parte do grupo Prerrogativos, como nós já dissemos, né, que reúne advogados e personalidades da política brasileira. Aí o que ele diz, né? Aqui em casa, no dia da diplomação, 12 de dezembro, determinado político. Aqui algumas coisas que ele está comentando, tá? Eu acho que não é tão importante nesse momento aqui para a questão que a gente está levantando aqui. O texto de Kakai foi divulgado após a aprovação de Lula atingir a mínima em todos os seus mandatos. Pesquisa Datafolha, divulgada na última sexta, 14, mostrou que a parcela que aprova o governo do presidente caiu de 35% para 24%. Então houve uma baixa aí, né, na aprovação. A reprovação também chegou à máxima de 41%, ou seja, uma subida na reprovação e uma queda significativa na aprovação do governo. Bom, então tá aqui, tá? Aí depois aqui o restante vai ser aqui a carta, que depois eu vou deixar aqui, tá? Vou então fazer aqui agora assim um breve comentário com vocês, o que eu tô achando desse contexto todo, né, disso tudo aqui, tá? Dar aqui a minha opinião aqui do canal sobre, sobre essa questão, né, sobre essa carta e tudo mais, sobre o que o Kakai, então, escreveu ao Lula. Eu andei assistindo uma análise do Reinaldo, tá? O Reinaldo, tá, gente? Que ele tá agora trabalhando no UOL, e ele, tô tentando lembrar agora, se é na Band que ele trabalha também. É aquele, não é o José Reinaldo do 247, mas o Reinaldo. O Reinaldo, a meu ver assim, chama a atenção por algumas questões importantes. Da escrita aqui do Kakai. A impressão que passa, assim, do ponto de vista do Reinaldo, é que há uma insatisfação pessoal, mais pessoal, do Kakai sobre algumas coisas. Muito provavelmente porque Lula já não tem recebido, assim, muito bem. Não é que não tem recebido porque não quer, não é isso. Vamos deixar claro aqui a situação. Não tem chamado, não tem convidado, não tem, assim, para conversas como se teve esse tipo de conversas mais no passado, em outros mandatos do governo Lula. Ou seja, essa proximidade do que o Kakai sempre teve com o presidente Lula. Pelo que fica assim um pouco evidente é que tem, por exemplo, um bom tempo que não há essa conversa, não há esse diálogo. Tanto é que tem um encontro aqui que vai acontecer, acho que é no STF, uma coisa assim, do encontro do Lula com o presidente lá do STF, e que o Kakai vai se fazer presente, né, nesse encontro. E assim, vi alguma coisa ele dizendo assim que até que enfim então a gente vai poder ter uma conversa, né, possivelmente uma conversa mais próxima, tá certo? Então o Reinaldo, ele passa-se uma impressão de que há alguma coisa muito pessoal, né? Alguma coisa, sabe quando a pessoa fica grilada ou qualquer coisa assim, né? Com alguém, e que o teor da carta, segundo ele, em algumas coisas dessa carta, ela tem assim um teor individual. O que eu quero dizer? Essa carta deveria ser endereçada apenas para o Lula e não divulgada para todo mundo, né? Não ser publicizada, esse é o termo mais correto. Essa carta deveria ter um endereçamento, então, apenas para o presidente Lula. Se é algo que eu tenho a dizer para fulano, né, então, que eu diga, né, que eu enderece ou qualquer coisa assim para ele, tá certo? E não jogue essa coisa assim. Essa carta foi, então, assim, né, divulgada, né, publicamente, tá aí, essa é a grande realidade, e ela
está dando muita repercussão, muito o que falar. A gente não sabe assim no que isso pode resolver alguma coisa, tá? Porque não deixa de ser uma opinião do Cacai. Ele tem todo o direito de dar as opiniões dele, tá? Do que ele está pensando, muita coisa que ele diz aqui a respeito do Lula, tá? Aí tem uma outra situação também interessante que eu vi do Reinaldo, que ele vai dizer que nós vivemos uma realidade totalmente diferente, que muitas vezes não é levada em consideração nesse governo Lula. Então esse governo Lula jamais vai ser um governo Lula como se fosse o primeiro e o segundo. Esse terceiro governo Lula. É uma realidade muito diferente. E não é tão difícil a gente perceber isso, né? Nós temos uma realidade, por exemplo, das próprias redes sociais, que no passado, se você pegar os outros governos Lula, você não tinha esse tipo de situação como é hoje. Essa força, por exemplo, que os adversários usam e que eles têm assim como aliado a internet, as redes sociais e assim por diante. Foi toda essa loucura a respeito do Pix, né? Então, essa é uma situação. A outra situação também diz respeito assim um pouco da realidade política vivenciada, né, o que Lula vem vivenciando aí nesse terceiro mandato dele. Nunca se viu assim um grupo tão forte no Congresso, esse grupo assim tão forte que são adversários de Lula. E eles são, assim, em termos de grupos que dominam o Congresso. A extrema-direita está junto, né? Está ali o centrão, tá ali, e assim vai. Ou seja, tem uma quantidade ali de políticos ali que não são, partidários, por exemplo, politicamente falando de Lula. Eles estão ali para poder jogar fogo mesmo no braseiro, né? Atiçar cada vez mais o fogo. E o fogo contra o presidente Lula. Então, é uma batalha dura. É uma batalha dura, essa batalha. Todo esse trabalho político que Lula vem fazendo não é fácil, tá? Eu penso assim que é muita coisa em cima, né? Às vezes para a pessoa suportar não é tão fácil, é muito difícil, tá certo? E aí uma questão que eu queria trazer aqui, eu penso que isso é muito importante a gente levar em consideração, que é o seguinte: eu tô assim vendo cada vez mais um problema muito sério relacionado aos grupos de esquerda, relacionado conosco mesmo. Bom, aí eu acho que uma carta igual a do Cacai acaba reforçando essa questão que eu quero colocar aqui. Esse próprio desentendimento, né, sabe, entre as próprias esquerdas. Que isso não é de hoje, mas eu penso que no momento atual, com o governo Lula aí no poder, está sendo muito complicado. É como se nós estivéssemos nos degladiando entre nós. Nós nos degladiamos entre nós. E isso acaba o governo Lula sofrendo desgaste com relação a isso. Essa é uma situação muito complicada. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês, redes sociais, que nós temos canais de esquerda. Temos o 247 para citar como exemplo, temos o ICL, que são canais assim importantíssimos, que tem um trabalho de esquerda muito importante. Não está aí agora, por esses dias, se desentendendo, né? Um jogando, sabe, uma coisa em cima do outro. Que não vou aqui trazer essa discussão, mas muitos que acompanham sabem muito bem a respeito disso. Que começou ali com o Leandro Debore, mas acusações contra o Brasil 247. Uma esquerda jogando contra a outra. E aí quando você vai para o meio político também, muita coisa também acontece nesse sentido. E o pior de tudo, nós estamos vivendo assim, um momento difícil, porque um momento em que a extrema-direita pode voltar ao poder aqui no nosso país. E aí muita gente não se dá conta disso. Muita gente não se dá conta da situação, da terrível situação que nós estamos vivendo. Estados Unidos já tem o Trump que está lá. As forças internacionais extremistas está muito presente aí, está nas redes sociais, está atiçando aquele Elon Musk e assim por diante contra o Brasil, contra Lula.
E aí, o que poderia restar de força, que seria das esquerdas, que deveriam se unir, que deveriam estar mais do lado do Lula, que deveria, e assim por diante, se organizar, por exemplo, organizar, chamar sabe, as pessoas para a rua, fazer manifestações, fazer esse tipo de coisa, pró-governo, não, bate em cima do governo. Está batendo em cima do governo Lula. Então, eu acho assim, do meu ponto de vista, não cai muito bem essa questão da carta. Não foi muito feliz o Kaká, infelizmente, em ele trazer uma carta como essa e publicizar uma carta como essa nesse momento. Porque ao invés de ajudar, pode prejudicar o governo Lula. Eu sei que o governo Lula ele sabe lidar com essas situações todas. Ele sempre soube. E ele também vai conseguir, né, com toda certeza, sair dessa situação e assim por diante. Mas olha, Cacai, do meu ponto de vista, não foi correto. Tá bom? Te admiro muito, mas eu preciso dizer, tá? Isso, do meu ponto de vista. Um abraço para todo mundo e até a próxima.